Shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Hoje é um dia muito especial, um dia voltado às crianças. Que o Senhor venha abençoar as nossas crianças nesse dia, amém? Que todo espírito retalhador, as nossas crianças que querem deturpar a mente das nossas crianças seja repreendido, em nome de Jesus. Mas vamos meditar hoje em Números, capítulo 5, dando continuidade ao segmento do nosso livro. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto, tanto homem como mulher os lançareis para fora do arraial, os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte. E dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Mas, se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor será pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo pecado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste. E também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote, será deste. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou tiver não se havendo ela contaminado, então este homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote o fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoar antes, serás livre. Mas, se te desviaste quando sob o domínio de teu marido te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote,
e oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado de beber a água, será que ela se tiver contaminado e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela pela amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, a mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. A palavra de hoje é uma palavra pequena, são apenas 33 versículos, mas ela vai falar sobre lançar fora do arraial os leprosos e os imundos. Aqui vai dizer que o pecado de roubo ou de vandalismo, que vai falar aqui do versículo 5 ao versículo 10, que fala da lei da restituição, que se alguém pegou alguma coisa de alguém, né, teria que dar uma oferta para aquela pessoa e restituindo ela. E esse pecado de roubo, ele requeria completa restituição. E aqui nós vimos que essa restituição ela era acrescida de um quinto da parte prejudicada para dar aos familiares daquele que tinha sofrido o roubo. Quando não havia nenhum parente, né, que houvesse ser restituído, pagamento junto com a expiação pelo pecado, ela deveria ser entregue ao sacerdote. E nós vimos aqui sobre a água amarga também, quando a mulher ela era suspeita, ela era pega em adultério. E essa água amarga, ela foi descrita como água santa. Aqui no versículo 17, o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, porque havia sido dedicada a Deus. Provavelmente, ela era tirada de uma bacia de bronze que continha água para o ritual de purificação. E aí, para este pecado, esta água considerada santa, ela era pega pelo sacerdote. E ali ela se transformava numa água amarga. E ela era dada para a mulher que cometesse adultério. E aquela mulher, ela então se tornaria maldita. Ela não iria conceber, ela não iria ter o seu ventre, o seu útero para a concepção de criança. Ela iria ficar estéril. Então, nós vemos aqui que os vários tipos de ofertas pela culpa, e vimos mais uma hoje, oferta pelo ciúme. Hoje, lendo o livro de Levítico, o livro de Êxodo, o livro de Números, nós vemos quantos tipos de oferta tinha, vemos as leis, as normas, as regras, e hoje contrapondo com um país, que é o nosso país, que não tem regras, em que a sociedade está perdendo limite, uma pequena parte da sociedade tem tentado impor, né, os seus princípios, os seus desígnios, que são maus diante dos olhos do nosso Deus. E se fosse nesta época que haveria penalidades para este povo, e eles para que pudesse manter a ordem e a decência. E nós precisamos dessa prática, nós precisamos dessas normas, dessas regras. Então precisamos orar pela nossa nação,
para que exista um mínimo de regras, um mínimo de princípios, porque estão querendo acabar com a base da família e nós, servos de Deus, não podemos permitir. Precisamos orar ao Deus que criou todas essas normas, todas essas regras, todas essas leis no passado, no tempo da lei, mas que hoje, por conta da graça, que é um favor imerecido, uma graça que recebemos através de Jesus, muitos não dão valor e acabam confundindo a graça em motivo para pecarem. Então, que nós possamos orar como servos de Deus, clamar, interceder pela nossa nação, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus envie seus servos para atuarem na política, nos pilares da sociedade de grande importância e que tenham grande influência sobre a nossa nação. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te convido hoje a orarmos pelas nossas crianças, porque estão tentando implantar a ideologia de gênero na cabeça das nossas crianças, impondo e dizendo que nós, pais, não podemos mais educar os nossos filhos e que menino e menina não nascem com sexo definido, que eles podem, de acordo com o que eles quiserem ser. Mas isso está fora, está errado biblicamente. Então que nós possamos unir as nossas vozes como povo eleito de Deus e clamarmos pelas nossas crianças e dizermos não à ideologia de gênero. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Shalom, shalom.